vocês? Bem-vindo ao nosso canal, o canal Matemático. Hoje nós vamos ver as 4 operações fundamentais da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver as 2 primeiras operações, a adição e a subtração. Mas não é só contar e não é só subtrair. Nós vamos ver do básico até o topo dessas operações, para que vocês não tenham mais dúvidas de efetuar essas operações no dia a dia ou nos concursos militares ou qualquer concurso que vocês venham a fazer, ok? Vamos na tela aprender do básico até o topo. Então, primeiramente, quando a gente diz vamos efetuar operações de adição ou subtração com números naturais, é interessante que a gente saiba o que é um número natural. O número natural, ele é utilizado por nós no nosso dia a dia, tá certo? Quando a gente utiliza objetos, coisas, para contar. Então, eles são justamente utilizados para contar, né, no nosso dia a dia. É o que eu vou colocar aqui, ó. Os números que utilizamos no cotidiano. Outra característica importante desses números naturais é que eles são positivos e eles não podem ser decimais, tá certo? Então eles são números inteiros. Então eles são positivos e inteiros. Os números naturais, eles são representados por esse N aqui, ó. Na verdade, esse símbolo é o símbolo dos números naturais, tá certo? E ele começa com o zero, porque quando a gente está contando aí no nosso dia a dia, e alguém pergunta se a gente tem algum objeto que a gente não tem, a gente diz, ó, tem um zero, zero objeto, não tenho nada, né, que representa o zero. Então, o zero é o primeiro número natural. Depois nós temos o 1, o 2, o 3, e assim vai infinitamente, tá certo? São infinitos números naturais, são todos os números positivos. E a adição de números naturais é justamente a operação e que nós utilizamos para acrescentar ou adicionar quantidades, 2 ou mais quantidades, na verdade. Então, a adição nada mais é que operação para acrescentar 2 ou mais quantidades, tá certo? E algo importante que a gente deve saber da adição é que um algoritmo da adição nada mais é do que a gente armar essa operação. Então, se eu tenho aqui, ó, 32 mais 27, e a gente, para armar, a gente vai pegar a primeira parcela, daqui a pouco a gente vai falar dos termos, que é essa aqui, o 32. Depois nós vamos colocar a segunda parcela, que é o 27. Vamos colocar um travessão horizontal e o sinal indicativo de adição, que é esse sinal de mais. Quando a gente tiver essa armação aqui dessa conta, a gente chama ela de algoritmo, tá certo? Então, isso aqui representa o algoritmo da adição. Então, toda vez que numa questão se pedir para você armar o algoritmo da adição, ele está pedindo justamente isso aqui, ó.
tá certo? É importante a gente também saber. E quais são os termos da adição? Um dos termos eu já falei aí, tá certo? Que foi o termo parcela. Quem observou. Então vamos fazer o algoritmo dessa adição aqui, dessa conta aqui de adição. Vou colocar aqui, ó, 324 mais 732. Então vou fazer aqui o algoritmo da adição. O algoritmo aqui é 324. Embaixo dessa primeira parcela, a gente vai colocar o 732. E depois um traço horizontal, né, onde embaixo a gente vai trazer o resultado dessa operação. Uma situação importante que a gente não pode esquecer é que a gente vai sempre operar da direita para a esquerda. E da direita para a esquerda, a gente tem as chamadas ordens numéricas. Que a primeira é a unidade, aqui representada pelo U. Depois a gente tem as dezenas, tá certo? E depois nós temos as centenas. Isso é importante porque quando a gente sempre vai começar as operações da direita para a esquerda, a gente precisa colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Sempre respeitando essas ordens para que o resultado seja correto, tá certo? E aqui nós temos exatamente os termos, tá certo? Esse primeiro termo aqui e esse segundo termo aqui, a gente chama de parcelas. Já que são duas, eu estou chamando de parcelas, tá certo? E o resultado, que é o que a gente vai calcular aqui, tá certo? Vou calcular aqui de verde. Nada mais é do que a operação de adição das unidades, das dezenas e das centenas. Eu vou operar aqui, ó, 4 mais 2, 6. Vou colocar na ordem das unidades. Depois nós temos 2 mais 3, 5. Depois nós temos 3 mais 7, 10. Esse resultado, ele representa outro termo da adição, que nós chamamos de soma ou total. Muita gente diz assim, ó, vamos calcular a soma de 240 mais 37. Na verdade, essa expressão está errada, porque a gente tem que dizer, a gente vai fazer a adição da parcela x com a parcela y, porque a soma, na verdade, é o resultado dessa operação de adição. Ok? Então, não esqueçam que as parcelas da adição são as parcelas, só voltando aí, na verdade, os termos da adição são dois apenas: parcela e soma ou total. Vou estar sempre chamando de soma para facilitar a nossa aula, tá certo? Outra situação importante da adição é a gente fazer a decomposição dos números, tá certo? Por que fazer a decomposição dos números? Fazer a decomposição dos números quer dizer que a gente vai trazer expressões menores para a soma de parcelas maiores. Então a gente vai reduzir o valor dessas parcelas para que a gente facilite o cálculo. Imaginem só a gente fazer aqui, efetuar aqui essa operação de adição. Vou colocar aqui, tá certo? 379 mais
948. Então aqui a gente formando o algarismo da adição, né, que nada mais é do que armar a operação de adição, nós temos 379, 948. Sinalzinho que representa a adição e um traço horizontal abaixo das duas parcelas. Aqui nós vamos calcular essa operação aqui, ó, das unidades. Aqui as unidades, nunca esqueça, as dezenas e aqui as centenas. Então aqui nós temos, efetuando essa primeira adição aqui das unidades. 9 mais 8, nós temos 17. Vai 1. Esse vai 1, a gente sempre vai utilizar quando nós temos dois algarismos, geralmente dezenas e centenas. Tá certo? A gente vai utilizar essa operação, vou até colocar aqui. Operação do vai 1. Pode ser 2, vai depender da nossa dezena e da nossa centena. Tá certo? Então, 9 mais 8, 17, vai 1. 7 com 4, 11, com mais 1, 12, vai 1. 9 com 3, 12, com 1, 13. Nós temos 1.327. Como nós poderíamos decompor esse valor aqui de 1.327? Simplesmente nós vamos trazer cada algarismo desse a sua ordem. Então, o número 1 aqui, ó, nós estamos justamente na unidade de milhar, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Nós temos 1.327. Então, aqui nós temos as unidades, as dezenas, as centenas e as unidades de milhar. Ok? Vamos efetuar aqui essa operação. O 1 aqui representa uma milhar. Então, nós temos 1.000. Mais, já que a gente está operando justamente uma adição. O 3 aqui representa as centenas. Então, nós temos 3 centenas. 3 centenas significa 300. O 2 aqui, nós temos a ordem das dezenas. Então, nós temos 2 dezenas. Então, nós temos 20. E o 7 aqui representa as unidades. Nós temos 7 unidades. Nada mais é do que 7. Se nós somarmos aqui, ó, 1.000 mais 300, 1.300, mais 20, 1.320, mais 7, nós temos exatamente o valor que nós calculamos, 1.327. Então, decompor uma soma, uma adição, na verdade, é você trazer cada algarismo para a sua ordem. Então, o número 1 aí está na ordem das unidades de milhar. O 3, a gente está nas centenas. O 2 está a ordem das dezenas e 1 a ordem das unidades. Então, se numa questão pedir para você decompor o resultado da soma, você só vai colocar o número, distribuir o número do resultado em cada ordem de cada algarismo. Vamos embora? Vamos embora aprender agora as propriedades aqui da adição. A propriedade comutativa, né? Se vocês procurarem o significado de comutatividade, vocês vão ver que significa permutar ou trocar, no caso aqui, de posição.
Então, a propriedade comutativa nada mais é do que a gente consegue mudar a posição das parcelas sem alterar o resultado. Então, aqui, pegando o exemplo que a gente já fez ali sobre decomposição da soma, nós temos 379 mais 948. Isso é a mesma coisa, isso é igual a 948 mais 379. Se vocês somarem, mesmo mudando a posição das parcelas, vocês verão que o resultado vai ser o mesmo. Eu vou aqui, a gente fez primeira parcela 379 e segunda parcela 948. Eu vou inverter aqui e a gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Vamos lá ver aqui, ó. Vou colocar aqui na ordem inversa, na ordem trocada das parcelas. 948 e 379. Efetuamos o algarismo, né, da adição e agora nós vamos fazer a operação da adição. 9 mais 8, nós sabemos que é 17. 7 mais 4, nós temos 11 com 12. 9 mais 3, 12 com 1 aqui, 13. Temos o mesmo resultado que a gente teve aqui na decomposição. Se a gente verificar aqui, tanto na decomposição, vocês podem ver aqui, ó, tanto aqui, mudando essa parcela, como aqui embaixo, onde a gente efetuou com as parcelas trocadas, o resultado é o mesmo. Então, quando a gente tem a propriedade comutativa da adição, a troca da posição das parcelas não altera o resultado. Ok? Eu vou até colocar aqui uma super dica para vocês, que vocês guardem no coração, tá certo? Então aqui, ó, vou mudar aqui a cor. Vou deixar aqui esse amarelozinho aqui. A ordem das parcelas não altera a soma. E quem é a soma? É o resultado, né? Então guardem essa frase aí. A ordem das parcelas não altera o resultado. Vamos lá para a parte associativa. E o que é associar? Associar nada mais é do que agrupar, do que associar parcelas. Então, o exemplo aqui é bem simples. Nós temos aqui 13 mais 4 mais 8. Isso é a mesma coisa que 13 mais 4 mais 8. Observe que eu separei duas parcelas aí entre parênteses para facilitar a nossa visualização, já que numa operação de adição e qualquer expressão a gente vai respeitar sempre a ordem, efetuar primeiro os parênteses para depois a gente efetuar as outras operações. Então aqui, ó, se eu fizer essa operação aqui, 13 mais 4, a gente vai ter 17 mais 8 é igual a essa, vamos ver, 13 mais 4 mais 8, a gente sabe que é 12. 17 mais 8, a gente vai ver que é 25. E 13 mais 12, 25. Show de bola? Então,
a propriedade associativa ela é aplicada à adição, porque mesmo agrupando as parcelas de forma diferente, o resultado será o mesmo. Vamos junto para o elemento neutro? Vou colocar aqui, tá? O elemento neutro da adição é o zero. Porque o elemento neutro em uma operação de adição, ele não vai interferir no resultado. O zero é um número que não tem significatividade. Então, se eu somar ele em qualquer parcela, vai ser o resultado da própria parcela. Então, 74 mais 0 vai ser 74. E se eu somar aqui 1000 mais 0, vai ser 1000. Então, o elemento neutro, ele é aplicado à propriedade da adição, porque quando ele é somado com qualquer parcela, ele não altera em nada o resultado, que é a nossa soma. Show? Então vamos lá para mais análise da propriedade da adição. Eu vou agora trazer aqui para vocês super dicas da operação de adição, tá certo? Uma das super dicas que eu vou trazer para vocês é justamente algumas expressões que as bancas adoram colocar nos problemazinhos envolvendo adição. Anotem aí essas expressões que são colocadas. Na verdade, eu vou copiar para vocês, tá certo? Vamos lá. Então, expressões do tipo, a canetinha tá dando um probleminha aqui, mas a gente já vai ajustar. Vou botar aqui de verde. Expressões do tipo adicionar, acrescentar, opa, o S ficou meio estranho aqui, né? Somar, agrupar, entre outros termos, significa justamente que a gente vai precisar utilizar a operação de adição. Então isso é muito importante. A gente vai fazer 2 exercíciozinhos agora de fixação, né, sobre problemas de adição. Vamos lá para o primeiro exercício e a gente vai ver justamente que esses termos eles são colocados nos probleminhas que a gente visualiza nas questões de matemática ou envolvendo problemas de adição, tá certo? A gente tem também aqui outra palavrinha aqui que é importante, que é aumentar. E vamos ver se a gente encontra algumas palavrinhas aqui que vai remeter à nossa operação de adição. Então vamos fazer essa questão. Numa piscina de um condomínio há 35.750 litros de água. Se acrescentarmos, olha a palavrinha aqui do bem, a palavrinha aqui que a gente associa à adição. Ó, se acrescentarmos mais, também o mais, né, que quer dizer aumentar 12 mil, na verdade, 12.250 litros.
ela ficará cheia com quantos litros? Né? É justamente a pergunta. Então, quando a gente encontra uma operação dessa na prova, que a gente encontra as palavras semelhantes à adição, que é adicionar, né? No caso aí acrescentar, a gente já sabe que a gente vai efetuar uma operação de adição. Não devemos esquecer de quando a gente formar o algoritmo, que na verdade é a armação da conta, a gente começar da direita para a esquerda e sempre respeitando as ordens, unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar e unidade de dezena, que é o que a gente vai trabalhar aqui na questão. Eu vou colocar aqui para facilitar, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. A gente tem aqui, ó, a primeira parcela deu 35.750. E a outra parcela, na verdade, é a parcela em litros, né? De água nessa piscina é 12.250. Traço horizontal embaixo das duas parcelas, sinalzinho da adição, que é o sinalzinho de mais. Eu poderia, professor, operar essa adição colocando a parcela de baixo em cima, sim. Lembra da propriedade comutativa. Tanto faz a ordem das parcelas, ela nunca vai alterar o resultado. Então a gente observa que já aqui, ó, começando da direita para a esquerda, a gente tem 0 unidades. 0 mais 0 é 0. 5 mais 5, 10. Lembre sempre da operação vai 1. É o caso que a gente vai utilizar aqui. 5 mais 5 é igual a 10. Então, esse 0 aqui, ele vai ficar embaixo do traço horizontal e esse 1 aqui, ele vai somar com as outras parcelas das centenas. É o que a gente vai fazer aqui, ó. 5 mais 5, 10. 1 vai para cima. E agora a gente vai contar aqui, ó. 7 mais 2, 9. Com 10 novamente. Vai 1. 5 com 1, 6. Com 2, 8. Não subiu nada, porque a gente não teve uma operação de adição com 2 algarismos. Então, a gente só faz repetir o número que foi adicionado, o número que foi somado, que foi efetuada a operação de adição. E 3 mais 1, 4. Então, quantos litros de água essa piscina suporta? Somando as duas quantidades em cima, nós temos exatamente 48.000 litros. Resposta letra C. De certo. Vamos embora para a segunda. A segunda, a gente vai trabalhar com algumas propriedades que a gente já conhece, né, no nosso dia a dia. Né? Dúzia, uma dúzia quer dizer 12, né? Uma dezena quer dizer 10. E por aí vai. Né? Então vamos fazer a leitura da questão. Para a festa de 15 anos da irmã de Milena, foram compradas 5 dúzias de jasmim. Não esqueçam de colocar os dados de cada operação, principalmente quando ela for muito extensa, para que a gente não possa perder o raciocínio da leitura da questão. Então aqui nós temos 5 dúzias de jasmim, depois nós temos 2 dezenas de margaridas e depois nós temos mais uma dezena de outro tipo de rosa. E ele quer saber justamente quantas flores enfeitarão a casa no dia da festa. Observem que a palavra aqui chave para que a gente possa efetuar uma operação de adição
é aqui, ó, esse verbo aqui no particípio, compradas, né? Foram compradas, né? Então, se a gente compra, a gente acrescenta, a gente soma, a gente adiciona alguma coisa para a gente. Então, ele comprou 5 dúzias, depois comprou mais 2 dezenas, depois ele comprou mais uma dezena. Então, a gente está o que? Acrescentando. Então, nós vamos efetuar uma operação de adição. Só vale lembrar aqui que uma dúzia significa 12. Ele quer 5 dúzias. Então, a gente vai efetuar 12 vezes 5. Numa operação rápida aqui, a gente sabe que 12 vezes 10 são 120. Então, a metade de 10, que é 5, vai ser 60. Ok? E 2 dezenas nada mais é do que 10 mais 10, que é igual a 20. E uma dezena aqui é igual a 10. Então, a gente só vai fazer o quê? Somar esses valores, que nós temos 60, a outra parcela é 20, a outra parcela é 10, e nós vamos colocar o traço horizontal embaixo e o símbolo da operação de adição. Somando os zeros vai dar 0, e somando os valores 6 com 2, 8, e mais 1, 9. Então, ele, na verdade, quantas flores enfeitarão a casa? Então, 90 flores vão enfeitar a casa da questão. Ok? Resposta letra B. De bora simbora fazer mais questões agora com subtração.